Castelo forte é o nosso Deus, escudo e boa espada, com seu poder defende os seus, a sua igreja amada, com força e com furor, nos prova o tentador, com artimanhas tais e astúcias infernais, iguais não há na terra. Triunfa na batalha. Sim, que a palavra ficará, sabemos com certeza, pois ela nos ajudará com armas de defesa. Se temos de perder, família tens poder, embora a vida vá, por nós Jesus está e nos dará seu reino. Castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus, castelo forte é o nosso Deus. Bom dia, irmãos, graça e a paz. Nos alegramos de estarmos juntos mais uma vez. Expectativa, inclusive, de que talvez esse tempo gostoso de estarmos juntos seja suspenso novamente em alguns lugares do Brasil. Por isso vamos orar, agradecendo o fato de hoje estarmos juntos, termos o privilégio de estar juntos. Vamos orar? Você pode se colocar de pé para esse primeiro momento? Pai, no nome de Jesus, nós agradecemos o fato de podermos celebrar ao Senhor como comunidade. Nossa vida está constantemente nas Tuas mãos, na Tua presença, todos os dias. Pai, mas nós gostamos tanto de estarmos juntos, de rever os irmãos, de poder encontrar pessoas que têm a mesma fé. Muito obrigado. Nós agradecemos a semana que passou e agradecemos esta que está começando.
Nós colocamos a nossa cidade, o nosso estado, o nosso Brasil nas tuas mãos, para que este tempo de isolamento, de pandemia, seja abreviado pelo Senhor, na verdade, em todo o mundo, Pai. Nós entristecemos com as possibilidades de termos que suspender algumas atividades novamente. E por isso clamamos ao Senhor nesta manhã, que o Senhor continue nos guardando e fazendo esse tempo ser abreviado. Não sabemos quais os teus propósitos para tudo isto. Nós pedimos que tenhamos a sabedoria para aprender o que o Senhor quer que aprendamos e aproveitar as oportunidades para glorificar ao Senhor neste tempo. Pedimos por aqueles que conhecemos, que estão acometidos desta enfermidade, que o Senhor guarde cada um, preserve a vida, assim como tem preservado a nós que estamos reunidos aqui. Nós oramos, Pai, agradecidos e confiantes na soberania do Senhor, e oramos no nome de Jesus. Amém. Você pode sentar? Os irmãos, nós estamos pensando nesses dias de ABD sobre problemas humanos e soluções divinas. E eu penso que um dos principais problemas humanos, eu nem sei se vai ser abordado em alguma das aulas, é a ausência de propósito. Uma vida sem propósito termina sendo uma vida vazia, ou uma vida com propósito que não seja propósito bom, termina fazendo com que seja uma vida egoísta. Eu vi essa semana uma entrevista, alguns dias atrás, uma entrevista com um grande missionário de missões nacionais, o pastor Carlos Gunther Krieger, mais de 80 anos, fez muita diferença no trabalho com a evangelização de indígenas no Brasil, principalmente entre a etnia xerente. E a sua idade avançada fez com que o entrevistador perguntasse para ele: você ainda tem sonhos? A resposta dele foi: claro. O ruim da vida não é ter sonhos e não ter mais tempo para realizar. O ruim da vida é ter tempo e não ter sonhos. Ele resume muito bem uma vida sem propósito: ter tempo, ter recursos, ter família, ter habilidades e não ter propósito. Mas mais triste, repetindo nessa introdução, é uma vida com propósitos que terminam não sendo bons. Eu quero refletir com os irmãos, começando em Gênesis capítulo 10, num homem que foi um dos primeiros a encontrar propósito, e grande. Versículo 8 diz que o nome do pai dele era Cush, e o nome dele era Nimrod. E o livro de Gênesis é o livro dos começos. Então começa dizendo que Nimrod começou a ser poderoso na terra. Mais do que simplesmente colher, caçar, viver, Nimrod foi um dos primeiros a pensar: dá para fazer mais. É possível mais do que sobreviver. É possível marcar uma época, é possível marcar uma geração. É possível não apenas viver, mas viver acima do comum. Nimrod então começa a ser grande, ele é o primeiro a ser poderoso, não apenas ser pai de uma grande família, mas ter domínio sobre várias famílias. Não apenas ter bens para a sua própria vida e para os seus, mas ter bens que pessoas o procurariam por causa desses bens. Não apenas ter segurança, mas ter domínio. Nimrod, versículo 9, foi tão poderoso que começou a criar-se um ditado. Ele virou lenda, como Nimrod, poderoso caçador diante do Senhor. Versículo 9. Ele foi mais valente, ele foi valente caçador. E o texto do versículo 9, colocando diante do Senhor, traz a impressão exatamente de que Nimrod abençoava pessoas. Ele era visto como fonte
de bênçãos, ele era visto como fonte de apoio, de suporte. Se estivesse com fome, a impressão que dá é de que se poderia procurar Nimrod. Se estivesse sendo perseguido por algum inimigo, a impressão que dá é de que poderia procurar Nimrod. Ele virou lenda, poderoso diante do Senhor. Só que, já colocando bem claro nossa reflexão de hoje, ele parece que era um poderoso como os chefes do tráfico no Rio de Janeiro, que protegem a comunidade, que dão cestas básicas para a comunidade, mas ao mesmo tempo oprimem, dominam, impõem, restringem. Isso vai ficando claro de que Nimrod não era tão bom, que começou a ter propósito. E aí vem exatamente a reflexão. Nós precisamos, primeira reflexão, nós precisamos de propósito. Segunda, nosso propósito tem que ser bom. Nimrod, versículo 9 e 10 agora, começa a ter não apenas aquela vila, aquela pequena cidade, mas Nimrod começa a construir um reino, e o princípio do seu reino, no versículo 10, é Babel. Mas observe no versículo 10 que fala de Babel, de Ereque, de Acade, de Calné, fala de várias cidades, como se Nimrod realmente estivesse construindo um império. E essa Babel fica mais registrado o que aconteceu com ela no capítulo 11. Então eu te convido aí para o capítulo 11. Versículo 4. Nimrod e outros dizem entre si: vamos edificar para nós uma cidade e uma torre, e essa torre vai ser tão alta cujo topo chegue até os céus. A primeira coisa que eles estão querendo é uma espécie de proteção, porque embora aquela torre fosse o que os arqueólogos chamam de zigurate, que parecia a ligação entre a terra e os céus, não deixa de ser interessante pensar naquela torre como uma proteção contra o dilúvio também, porque o dilúvio tinha acontecido alguns anos antes, e aquela torre tão alta poderia proteger inclusive de um novo dilúvio. Se fosse essa ligação da terra com os céus, eles estavam querendo uma espécie de chancela do nome deles, para que não fossem simplesmente poderosos, fossem comparados. Assim, seguro? Ok. Então vamos lá. Fossem comparados com a divindade. A primeira coisa que eles querem é uma certa segurança. A segunda, eles querem ter nome. Propósito geralmente está ligado a nome. Você se torna conhecido, você se torna reconhecido, você se torna famoso, não no sentido de mera fama, mas você deixa de viver em torno de si, daquela vida que é limitada a você, e passa a ter ligação com outras pessoas. Eles querem ter nome, e a ideia da segurança fica de novo registrada no versículo 4, no finalzinho, porque eles não queriam ser espalhados por toda a terra. E aí vem a diferença do propósito divino, do propósito com Deus, do propósito humano, porque o propósito de Deus era: espalhem-se, dominem a terra, sujeitem a terra, se multipliquem, façam. Vocês têm um propósito: adorar a Deus através do trabalho. Vocês têm um propósito: adorar a Deus através da multiplicação. Vocês têm um propósito: adorar a Deus transformando a criação, representando de fato a imagem dele, criando e dominando e sendo senhores para abençoar. Deus então desce, versículo 6. Esse povo é um, eles têm todos a mesma linguagem, isto é apenas o começo. Agora, não haverá restrição para tudo o que intentam fazer. É bonito o que eles estão querendo fazer. É novo. Eles inclusive não têm pedras, mas eles estão criando pedras. Eles estão fazendo tijolos, eles estão exatamente o que foi pedido por Deus, transformando a natureza, criando para um bem. Eles vão fazer uma cidade onde não tem pedra.
Eles estão indo além, eles estão vendo muito mais. Só que é um propósito que está distante de Deus. E ou Deus diz: eu intervenho agora. Ou eu intervenho agora, ou não haverá limites. E aí começa aquelas duas linhas, né, que aparentemente estão muito próximas uma da outra, mas longe vão estar bem distantes. E Deus então intervém e traz a confusão das línguas. Mas aí, anos depois, a gente tem Abraão. E disse o Senhor, capítulo 12, versículo 1. Só mais uma página. Disse o Senhor a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que eu te mostrarei. Igual Babel. Você vai construir uma cidade, você vai construir não apenas uma cidade, você vai construir uma nação, igual Babel. Eu vou te engrandecer o nome, Abraão, igual Babel. E você será uma bênção, diferente de Babel. Eu abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Você terá a proteção que Babel queria, Abraão. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. É impressionante que a chamada de Abraão é exatamente o que Babel queria, o que Nimrod queria. E aí a gente vê que sim, nós devemos ter propósitos, e Deus nos dá este propósito. Mas todos os propósitos, tudo que o Senhor nos dá, deve ser mais do que para nós. Marcos, meu amigo, oi, tem um grande propósito. É uma referência em segurança no trabalho no Brasil. Abençoa muitas vidas, é um propósito que trouxe bens, que trouxe recursos, como para mim, como qualquer outro de nós temos propósitos semelhantes. O que eu estou querendo refletir é que todos nós devemos então acrescentar intencionalmente a cada dia o propósito de glorificar a Deus com as nossas vidas. Glorificar a Deus fora daquela porta, para que não sejamos como Babel, para que sejamos como Abraão. Nada na nossa vida deveria existir apenas para nós mesmos. Nada, não há nada em nós, nenhuma habilidade, nenhum tempo, nenhum bem, nenhum network, nenhum relacionamento, nenhuma conexão que deveria existir apenas para nós mesmos. Devemos sim sempre ser pessoas que buscam mais. O Senhor nos fez com a capacidade de criar, de transformar, de dominar. Todos nós devemos buscar propósitos, e propósitos que o glorificam, colocando a presença dEle, o objetivo dEle nas nossas vidas. Se é uma coisa em que calvinistas e arminianos concordam, é de que a eleição, ela não é para a exclusividade, a eleição é para serviço, é para abençoar. Independente das nossas convicções teológicas nesse aspecto, o que temos, o que recebemos é dado com um propósito para abençoar. Eu espero, eu oro para que cada um de nós, em todos os dias, vivamos uma vida que seja mais do que acordar, trabalhar, dormir, e no dia seguinte, tudo de novo. Que é a vida que cansa, que é a vida que não faz sentido. E que o propósito que busquemos seja mais do que aquelas férias no final do ano,
ou aquele bem, ou aquela conquista, que o propósito seja abençoar com aquilo que temos, com aquilo que somos, as pessoas que ou estiverem à nossa volta, ou que nós intencionalmente formos até elas. Tenhamos cada dia propósito que glorifique ao Senhor. E esse propósito é servir pessoas, é fazer discípulos. Todos os nossos propósitos terminam se relacionando com pessoas. Eu gosto muito de uma frase que eu ouvi uma vez de um pastor, pastor Jeremias Bento, ele dizendo: você quer ajudar Deus, você quer servir Deus, você consegue controlar a órbita das galáxias? Você controla as estações? Você consegue alimentar os animais silvestres? Você pode ajudar Deus fazendo as plantas crescerem? Qual é a única coisa que a gente pode fazer para ajudar Deus? Cuidar de pessoas, multiplicar a glória dele na vida de pessoas. Que o nosso propósito então seja este: mais do que acumular, mais do que nome, senão vamos estar parecendo com Nimrod, com Babel. Que o nosso propósito seja sim ser abençoados para abençoar como Abraão. Vamos orar? Pai, nós agradecemos porque em Ti a nossa vida faz sentido. Primeiro porque em Ti a nossa vida não termina com a morte, ela continua por toda a eternidade. Ó Deus, que cada dia das nossas vidas a noção da eternidade esteja presente, para que a nossa vida não se limite a construir e a produzir coisas para este mundo, mas para que a nossa vida seja assim focada em construir coisas para a eternidade, levando mais pessoas ao conhecimento de Jesus, servindo pessoas como corpo de Cristo que somos neste mundo. Obrigado, Pai, porque a bênção de Abraão está conosco. E obrigado porque o propósito de Abraão de abençoar pessoas também está conosco. O Senhor nos dará a bênção e nos dá propósito. Muito obrigado. Nos ajude a cada dia pensar nisto. O ato de estudar, a palestra que damos, a venda que fazemos, a conversa que temos. Que propósito tem? Como isso faz parte dos teus planos para este mundo? Nos ajude a viver cada dia desta forma, Pai, com a bênção de Abraão, com o propósito de Abraão, no nome de Jesus. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor, cantando assim. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, é por uma coroa. Senhor, sim, eu amo a mensagem da cruz. Suas bênçãos eu vou proclamar. Levarei eu também minha cruz,
domingo como esse que nós vamos celebrar a ceia, vamos lembrar do memorial que Ele nos ensina e que Ele nos convida a participar. Lembrar que nós temos algo a fazer para ajudar, se é que podemos ajudar esse Deus, mas é dessa forma que o pastor Milton passou e nos ensinou, e é realmente ajudando pessoas. Havia um propósito de Jesus quando Ele veio até a terra. O propósito era servir, o propósito era morrer por mim e por você, e nos garantir com a vitória dele na ressurreição a vida eterna. E é isso que nós vamos celebrar. O memorial da ceia do Senhor é uma grande alegria para nós, porque nós lembramos dele, porque nós lembramos do sacrifício dele, lembramos que ele nos ama e que um dia nós vamos celebrar juntos. Convido você a ficar de pé para que nós continuemos com a nossa canção.
pessoas, a amar pessoas, da mesma forma como que teu filho serviu, da mesma forma como que ele amou, da mesma forma como que ele se entregou, até que um dia nos encontremos com o Senhor nos céus e celebremos tão grande salvação. Nos abençoa nesse dia, Pai, e continua falando conosco. Nós falamos e pedimos e somos gratos em nome daquele que muito nos serviu quando desceu, e que muito nos amou, e que muito nos amou. Em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar. Depois de ouvir essa palavra tão inspiradora, trazida pelo pastor Milton, esse cântico, esse hino maravilhoso, esse é um daqueles hinos que nunca, jamais envelhecem, né? Sempre afetam profundamente o nosso coração. Eu quero louvar a Deus por sua vida, louvar a Deus por estar aqui. Como é bom adorarmos juntos ao nosso Deus, mesmo em tempos assim tão instáveis, tão cheios de incerteza. No entanto, para os filhos de Deus não existem incertezas de fato, não existem incertezas em sentido absoluto, porque nós sabemos que o teto não cai, o mundo não desaba, enquanto o Senhor continuar sustentando-o pelo poder de sua palavra, e é isso que nosso Senhor Jesus Cristo faz, de acordo com a carta aos Hebreus, né? Ele é aquele por meio de quem tudo foi criado e aquele que sustenta todas as coisas pelo poder de sua palavra. Enquanto o Senhor falar, enquanto a palavra do Senhor estiver ecoando, nós estaremos seguros e não há razão para temermos. Eu quero, antes de nós dividirmos o pão e o vinho, termos esse momento tão especial, celebrando a ceia, eu quero orar. Eu quero orar pela vida, pelo ministério de uma pessoa muito especial e que tem sido muito especial para todos nós, que é o Maestro Cunha. Por quê? Porque hoje é dia do ministro de louvor. Então quero chamá-lo aqui, meu querido amigo, companheiro de caminhada. Quero chamar o pastor Eliseu, que nos visita aqui com sua família. Que alegria receber vocês aqui, né? Família lá do Rio de Janeiro, estão hospedados aqui com a gente, e ontem já tivemos um tempo tão precioso, né, de conversa. Então, pastor Eliseu, querido, quero pedir ao irmão que ore pela vida do Maestro Cunha Júnior, esse nosso querido irmão, servo do Senhor, que tem servido ao Senhor com dedicação, não só aqui em nossa igreja, mas também em outros ministérios onde trabalha, nos quais trabalha, liderando vidas e pastoreando vidas também. Então, sua vida tem sido preciosa para mim, particularmente, e para essa igreja. E eu quero estender essa oração a toda a equipe do Ministério de Música, Multimídia, né? Todos os irmãos que têm trabalhado assim com tanto carinho, com tanta fidelidade ao nosso Deus. Pastor Eliseu, por gentileza, se quiser, fique à vontade para falar à igreja, apresentar sua família. Mais uma vez é importante sua presença. Meus irmãos, bom dia. Eu saúdo os irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Eliseu, sou membro lá no Rio de Janeiro da Igreja Batista em Vila Rosali. É a igreja mais simpática da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, né? Não é a melhor igreja não, tá bom? Então, eu estou aqui
em tratamento médico. A minha esposa, ela é transplantada renal. Ela, 13 anos atrás, fez um transplante aqui em São Paulo. E eu tive o privilégio de poder doar o rim para minha esposa, né? E ela é uma mulher, assim, abençoada por Deus, não por causa do meu rim, não, né? Então, eu estou acompanhado dela. Nós já somos casados aí há 24 anos. Ano que vem, 25 anos, boda de prata. E nós temos as nossas filhas gêmeas, as mais lindas do Brasil, Emanuele e Heloíse. Vou pedir para que a minha família fique de pé, para os irmãos verem que beleza de família, né? Depois da família do pastor, é mais bonita daqui hoje, né? E é do maestro Cunha também. Então, muito obrigado pela igreja estar nos acolhendo, ao pastor pela confiança, à direção desta igreja aqui. E é muito bom ser batista, né? É muito bom poder saber que estou no Rio de Janeiro, mas aqui é a mesma igreja que um dia, todos nós, estaremos nos céus glorificando o nome do Senhor. Pode se assentar, vamos orar nesse momento. Pai, muito obrigado por esta manhã, onde o Senhor já tem falado aos nossos corações. Muito obrigado, Deus, pela palavra do Senhor, que é sempre viva e sempre nos renova, Pai. Nesta manhã, Pai, queremos te agradecer por esta igreja reunida aqui em teu nome, o teu povo congregado aqui, Senhor. Ó Deus, nesta manhã em especial, eu quero te louvar pela vida do maestro Cunha. Senhor, pela vida deste homem que tem sido instrumento nas tuas mãos. E que, ó Deus, ele gaste os teus dias na sua presença, para edificar o teu povo aqui na terra. E que, ó Pai, ele permaneça sempre na sua presença. Ó Deus, eu quero te pedir por esta igreja aqui também, pastor Pércio, sua direção, Pai, e que esta igreja continue sendo bênção nas tuas mãos. Uma igreja que anuncia a tua palavra para este bairro, para este estado aqui, que precisa única e exclusivamente da pessoa de Jesus Cristo. E que cada crente aqui, Senhor, seja instrumento para levar o teu evangelho para quem está precisando. Muito obrigado, Deus, por esta manhã abençoada. Estas bênçãos, ó Pai, nós te agradecemos e nós te pedimos outras, no nome que está acima de todos os nomes, o nome precioso de Jesus, aquele que vive e reina para todo e todo sempre. Amém. Muito obrigado, meus queridos. Eu quero também dar as boas-vindas a todos que nos visitam. Como é preciosa a presença de vocês, a vida de vocês, como é uma experiência boa para nós adorarmos a Deus com vocês. Vamos participar desse momento tão especial na vida da Igreja de Cristo Jesus, a celebração da ceia. A ceia do Senhor foi uma ordenança que Ele nos deixou, a qual devemos realizar em memória daquilo que Ele fez, de quem Ele é, e pelo fato de que Ele vive, reina eternamente. E por isso eu quero convidar aqui à frente os nossos queridos servos do Senhor, nossos irmãos diáconos, irmão Renato, irmão José Amário. Eles irão distribuir os elementos, o pão e o vinho, e enquanto isso nós louvaremos ao Senhor, adorando. E também, ao fazer isso, eu convido você a realizar aquilo que o apóstolo Paulo orientou: examinai cada um a si mesmo, e então coma do pão e beba do cálice. Vamos fazer isso agora.
cumprir tua justiça, fazer aquilo que jamais poderíamos. Obrigado porque Jesus voluntariamente nos amou e se entregou por nós. Obrigado, Senhor, pelo corpo dilacerado, pelo sangue vertido e, através disso, pela graça maravilhosa que nos alcançou. Que este momento seja para cada um de nós muito mais do que um memorial, um motivo de intensa gratidão, de fortalecimento, um impulso para a vida em santidade, um impulso para vivermos na tua presença com alegria, com beleza, com gratidão e também que a nossa esperança seja avivada de tal maneira a vivermos hoje, aqui, com tanta convicção naquilo que o Senhor tem preparado para nós, que ao vivermos já em parte de acordo com essas realidades futuras, nós as antecipemos e o teu reino, a beleza, os valores, a perfeição do teu reino seja sinalizada e tudo isso seja para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Amém e amém. Diz a palavra de Deus que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, ele tomou o pão, deu graças, partiu e disse: isto é o meu corpo, que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim, em memória do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue por nós. Participemos todos do pão. E também, de acordo com a palavra, depois de cear, o Senhor tomou o cálice e disse: esta é a nova aliança no meu sangue. Façam isso em memória de mim, também em memória do sangue de Cristo vertido, sangue purificador que nos limpou e nos deu vida. Participemos todos juntos unidos. Deus
me senti como se estivesse lá na minha igreja, onde meu esposo pastoreava na manhã, como se todos fossem amigos muito íntimos. E na verdade ainda não somos, porque não pudemos ainda, né? A pandemia nos atrapalhou um pouco nesse processo. Mas eu fiquei pensando, não são as pessoas em si que produzem essa sensação de bem-estar, de comunhão, é o Espírito de Deus. É o Espírito de Deus em cada um de nós, que faz nós realmente percebermos que somos filhos de Deus, corpo de Cristo, irmãos uns dos outros. E como é precioso isso que a gente vive hoje, né? Nós falamos, ouvimos, cantamos e participamos do amor de Deus. 1 de João 4:19 diz: nós amamos porque Ele nos amou primeiro. É o versículo serve de divisa para a nossa campanha de missões nacionais. Eu quero orar por missões. Eu quero também aproveitar esse momento. Henrique, vem aqui, por favor. Para nós orarmos por um projeto muito especial que a igreja está participando lá no Vale do Ribeira, em parceria com a Missão Salvar, com a ONG Salvar, né? E o Henrique vai dar uma informação a respeito daquilo que está acontecendo. E na sequência nós vamos orar por esses dois projetos que a nossa igreja está engajada. Bom dia, igreja. Eu queria dizer primeiro que eu estou muito feliz de estar aqui hoje. Me sinto abençoado. Eu sei que tem gente por conta da pandemia que não pôde estar aqui, né? Mas é um privilégio a gente ter a oportunidade de separar um tempo para louvar, cultuar a Deus, né? Então a palavra do pastor Milton, né, sobre propósito, já partimos o pão e me sinto abençoado e acredito que cada um aqui também está abençoado, né? Quando a gente separa um tempo para cultuar a Deus, a gente é abençoado. E sobre a campanha, eu queria dizer o seguinte: a ONG Salvar é um projeto que existe há mais ou menos 20 anos na região do Alto do Vale do Ribeira, né? Cidade de Apiaí, Ribeira, tem 5 municípios ali que são impactados por esse trabalho. A ONG agora com a pandemia isso mudou um pouquinho, mas ela normalmente atendia até antes da pandemia uma média de 300 crianças, jovens e adolescentes diariamente, fornecendo no mínimo 2 refeições por dia, ou café e o almoço, ou o almoço e um lanche no final da tarde, né? Com a pandemia isso mudou e a gente sabe que essa região é o 2º pior IDH do Brasil, né? O que quer dizer isso? Tem gente analfabeta, a carência é muito grande porque é uma região muito montanhosa, então praticamente a única agricultura que existe lá é o plantio de tomate, só que o tomate tem 6 meses entre o plantio e a colheita e 6 meses não se faz nada. E consequentemente as pessoas não têm renda, né? São muito pobres e, por incrível que pareça, uma cidade que está aqui a mais ou menos 350 quilômetros de São Paulo, tem gente que passa fome. É terrível isso. Então a ONG Salvar tem trabalhado ao longo de todos esses anos. Nós já apoiamos esse projeto há bastante tempo e a gente lançou o desafio para a igreja aí, vários já colaboraram. Se você não se engajou ainda, te convido a participar, né? No sentido de doar uma cesta. Essa cesta, ela vai levar, não é cesta de Natal não, tá? É uma cesta básica com mantimentos que vão suprir uma família de 4 até 5 pessoas no período de 1 mês, né? Essa cesta tem um custo de R$ 95. Nós vamos fazer essa arrecadação até o final do mês e no dia 12 de dezembro, que é o 2º sábado de dezembro, será feita a distribuição lá na região de Apiaí. E essa distribuição vai ser feita nos lares, né? E depois, posteriormente, a gente vai trazer as informações para a igreja, fotografar e tal, para a igreja saber o que foi feito. Mas antecipadamente eu quero agradecer a você que já se engajou,
e desafiá-lo para que, se você ainda não se engajou para participar, e quem se engajou, se puder divulgar isso para amigos, familiares e alguém que queira participar, abençoando família, gente que passa fome, né? E a gente então leva essa cesta, um mantimento, só que tem um segredinho. Junto com a cesta, a gente vai levar uma mensagem, se possível uma Bíblia também, e vamos falar de Jesus para essas pessoas. Tá bom? Obrigado. Henrique, fica aqui, segura o microfone aí, você vai orar. Então nós temos desafios muito especiais aí para esse final de ano, né? Nossa participação efetiva em missões nacionais e nosso apoio a este ministério, a ONG Salvar. Quando você estiver saindo, você vai observar que tem mais panetones lá de missões e também tem os molhos de tomate que são produzidos pela cooperativa que foi instalada pela Missão Salvar. Você pode adquirir ali também, você estará abençoando, o recurso está indo totalmente para essas duas organizações. Eu quero convidar você, antes de nós orarmos por esses dois projetos, a dedicar agora o seu dízimo e também a sua oferta. Eu acho que a gente vai fazer isso sem música, tá? Então você pode deixar o seu lugar. É um ato de adoração ao Senhor, um privilégio do cristão em servir ao Senhor através deste recurso, que é contribuir, materializar a sua fé e o seu compromisso. Vai ter música, olha aí. Só fundo. Ok? Então fique à vontade, dedique agora a sua oferta ao Senhor. Que estão em isolamento nesse momento, em recuperação do Covid-19, e vamos agradecer a Deus de uma maneira também muito especial pela vida do Elias, que está fazendo aniversário. Deus abençoe sua vida grandiosamente, viu, Elias? Você é muito amado, muito querido por todos nós. Vamos orar, lembrar também do nosso irmão Ressol, que está nesse momento difícil de luto após a perda da sua esposa depois de 58 anos de casado. Vamos orar por tudo isso, Henrique, por favor. Pai, eu te louvo, te agradeço por esse dia que nos concedeste, que hoje é o dia do Senhor e é o dia que tu preparaste para nós, Pai. Obrigado pelo privilégio que a gente tem de vir à tua casa, de cultuar. Obrigado que a gente pode separar esse momento especial para ter essa comunhão coletiva. Quero te agradecer também pelos dízimos, pelas ofertas que foram trazidas aqui até o altar, e te
resposta de Deus para o sentimento de inferioridade. É o tema da aula da Escola Bíblica Dominical nesta manhã. Eu estou aqui substituindo o professor Rafael, que pelo fato da sua filha ter contraído, né, o Covid-19, não pode estar aqui com a gente. É um assunto muito interessante, é um assunto que existe um paralelo na psicologia, né, o que a gente está chamando aqui de sentimento de inferioridade. A psicologia se refere a uma autoestima baixa. Nós não vamos refletir aqui à luz da psicologia e nem usando os termos que a psicologia utilizam, porque não é nosso propósito e também nem a nossa qualificação para fazer. Mas a verdade é que todos, eu acho que sem exceção, claro que em diferentes graus, né? Todos nós temos a necessidade de apresentar uma boa imagem nossa para o mundo, para as pessoas. Uma imagem que impressione, ou pelo menos uma que mostre que nós somos pessoas saudáveis e bem resolvidas, né? E isso é porque, em diferentes graus, todos nós sofremos com o sentimento de inferioridade. Acredito que se trata de algo que nós herdamos, que nós recebemos desde a queda, desde o jardim. E esse sentimento, ele se manifesta de várias maneiras, através de insegurança, de inadequação, do medo de fracassar naquilo que nós fazemos, de passar vergonha, né? Ou como dizem os adolescentes, de pagar mico, de ficar exposto numa situação desconfortável. É por isso que, por exemplo, os homens, eu sou uma exceção nesse caso, ainda bem que a luz não deixa eu enxergar a Gláucia aqui, né? Mas os homens, eles odeiam pedir informação na rua, né? Por quê? Porque a gente nunca está perdido, né? A gente sempre tem a situação sob controle. É por isso que as mulheres, elas acabam se deixando controlar de uma maneira tão intensa pela indústria da moda, da estética. É por isso que os jovens costumam adotar um comportamento tribal, né? Eu lembro que quando era adolescente, a gente tinha uma turma que a gente era tão tribal que até o corte de cabelo era tudo igual, né? Parecia aqueles conjunto musical, sabe? Então, os jovens, eles, por conta da chamada pressão do grupo, né? E todos nós sofremos, claro, de uma pressão constante, seja ela externa, provavelmente muito mais interna, né, de estarmos no controle, sermos os senhores da situação. Um entendimento errado da vida cristã acaba agravando ainda mais o nosso sentimento de inferioridade. Isso por quê? Porque de alguma maneira está impregnado no imaginário evangélico de um modo geral, e em alguma medida também nos afeta, né? Aquelas ideias, aqueles dítames, né, da teologia da prosperidade, que diz algo mais ou menos assim: afinal, se nós somos crentes, se nós declaramos a nossa fé num Deus que é bom e que é todo-poderoso, não fica bem sofrer. É por isso que existe aí um grupo que o lema, inclusive, é pare de sofrer. Não é verdade? A ideia de que crente não pode demonstrar que sofre, não pode demonstrar fraqueza, não pode demonstrar que possui falhas, dificuldades em alguma área de sua vida. E claro, existe também aquele conflito interior que o sentimento de inferioridade causa.
no que diz respeito à nossa caminhada como crentes. Por quê? Porque como servos e servas de Deus, nós fomos chamados para falar de Cristo às pessoas, para viver de maneira testemunhal. Mas o sentimento de inferioridade nos enche de medo pela rejeição das pessoas. Isso é muito forte, por exemplo, entre os adolescentes. Eu lembro, pastor Milton, que quando adolescente eu fazia muita questão de ter sempre a menor Bíblia do mercado. Né? Por quê? Porque para sair de casa e ir para a igreja, tinha que atravessar o bairro, né? E o que os meus amigos vão pensar de mim carregando uma Bíblia no meio da rua pelo bairro, né? Então, nós sentimos medo da rejeição das pessoas por causa da fé que nós professamos e que nós deveríamos testemunhar, e por vezes sentimos tanta vergonha daquilo que vão pensar de nós. Nossa, é fanático, é retrógrado, né? Que acabamos deixando de dar o testemunho que deveríamos de Cristo para as pessoas à nossa volta, e pior ainda, deixamos de sustentar valores que acreditamos quando estamos em determinados grupos, em determinados lugares, principalmente nas reuniões de família, né? Eu, como pastor, de vez em quando faço casamento a convite, né? Você vai numa chácara, em algum lugar, e a gente percebe que toda a família de crente passa por umas dificuldades em casamento. Por exemplo, se vai ter bebida alcoólica no casamento, né? E a gente vê que muitos acabam cedendo à pressão. Não, mas o que os meus parentes vão pensar, os meus tios vão pensar, vão achar que eu estou tratando eles com falta de consideração porque eu não permiti bebida alcoólica na minha festa. E alguns cedem, alguns se mantêm firmes, mas muitos cedem. E a gente tem essa tendência mesmo de ceder a valores, a princípios que nós acreditamos por causa desse sentimento de inferioridade que temos. E isso provoca em nós, pelo menos, 3 problemas. Primeiro, o sentimento de inferioridade dificulta que o nosso coração seja tratado, seja curado. Por quê? Porque guardamos as 7 chaves às nossas fraquezas. Fazemos de tudo para esconder os nossos fracassos. E aquilo que não é exposto, aquilo que não é colocado para fora com honestidade, dificilmente poderá ser tratado e dificilmente trará cura ao coração. Segundo, nos leva a adotar um comportamento de manada, de rebanho. Infelizmente, não se trata do rebanho de Cristo, né? Nos leva a viver como todo mundo vive, de uma maneira que existe bem pouca diferença prática no dia a dia entre o crente e o não crente. Eu lembro das tantas vezes que eu chegava às 18 horas da tarde ali na estação Sé do metrô, pegando o metrô sentido Zona Leste, e quem já teve essa experiência sabe do que eu estou dizendo, né? E aquele tumulto, aquela falta de educação, aquele empurra, e eu ficava encostado ali, às vezes eu participava também, né? Mas eu ficava normalmente encostado ali na parede atrás e pensando, né? As estatísticas dizem que a gente tem 30% de crente, né? 30% desse povo aqui é crente, né? E a gente não vê um comportamento mais nobre, mais educado por causa disso, né? Então adotamos esse comportamento de manada, de rebanho. E terceiro, nos tornamos infrutíferos, ou pelo menos bem menos frutíferos do que deveríamos ser com relação à missão que nos foi confiada por Jesus. O medo,
da rejeição, a vergonha, a timidez, nos leva a não termos a coragem de compartilhar com firmeza a nossa fé nos momentos e nos locais que isso seria tão importante. Que direção o Senhor Deus nos oferece para isso? Primeiro, a gente precisa ter consciência de que o sentimento de inferioridade é um negócio muito antigo. Como eu disse no começo, foi assim com o primeiro casal lá no Jardim do Éden, né? A partir do momento que eles pecam contra Deus, qual é a primeira reação? Se esconderem, não se mostrarem, não se revelarem, nem diante de Deus e nem um para o outro. Também foi assim com Abraão, né? Nós acabamos de falar aqui de Abraão como um homem, um herói da fé, um homem cheio de propósito, mas Abraão também era um ser humano que deu as suas tropeçadas. Por exemplo, quando mentiu para o rei, né? Dizendo que Sara era a sua irmã, ao invés da sua esposa. Foi assim até mesmo com Moisés, quando Deus chama Moisés para ir ao Egito, ser o agente dele para a libertação do povo. O que Moisés responde? Manda outro. Eu não. Eu não sei falar, eu sou pesado de língua, né? Ele se sente completamente inadequado para realizar aquela função. E depois, muito provavelmente movido por esse mesmo sentimento, ele assume para si a tarefa de fazer tudo no meio do povo. Precisou tomar uma bronca do sogro, lembra disso? Moisés, você precisa permitir que outras pessoas te ajudem. Essa ideia de querer transmitir de que você consegue resolver tudo, consegue lidar com tudo, né? Isso não funciona. Ninguém sabe fazer tudo, ninguém é bom em tudo o tempo todo. E mais tarde, Moisés demonstra esse mesmo sentimento de inferioridade ao ferir a rocha, como que quem estivesse ele estava numa situação, no momento em que ele simplesmente não tinha controle nenhum. Mas o que ele faz? Ele chega lá bravo, com aquela cara, né, de marrento, e bate na rocha ao invés de falar com a rocha. Parece que é como quem estivesse dizendo: não, aqui eu resolvo, sou eu que mando, e isso acaba deixando ele fora da terra prometida, né? O segundo grande ensino que nós podemos tirar com relação a esse complexo de inferioridade são as palavras do apóstolo Paulo, lá na sua carta aos Romanos, capítulo 12, versículo 3. Olha o que Paulo diz: com base na graça que recebi, dou a cada um de vocês a seguinte advertência: não se considerem melhores do que realmente são. Em outra tradução, ninguém tenha de si um conceito maior do que convém. Não se considerem melhores do que realmente são. Antes, olha que interessante como a NVT traduziu: sejam honestos em sua autoavaliação, medindo-se de acordo com a fé que Deus nos deu. Ou seja, normalmente a gente pensa em pecado como ir além daquilo que Deus queria, mas parece que ficar aquém tem o mesmo efeito. Ir além ou ficar aquém daquilo que Deus preparou, de se tornar a pessoa que Deus fez você para ser, é pecado e é uma expressão deste sentimento, né? Não somos, como disse anteriormente, a primeira geração de crentes a passar por isso. Se você olhar, ler as Escrituras,
avaliando essa questão do sentimento de inferioridade, você vai perceber que, em alguma medida, em maior ou menor grau, todas as pessoas, elas têm momentos em que demonstram esse sentimento. Terceiro, aprenda com o profeta Jeremias que o sentimento de inferioridade vem do medo de pessoas, do temor de homens. Lá no chamado de Jeremias, no primeiro capítulo, a partir do verso 5, Deus fala assim com Jeremias: eu o conheci antes de formá-lo no ventre de sua mãe. Antes de você nascer, eu o separei e o nomeei para ser meu profeta às nações. E aí Jeremias responde, né? Ó soberano Senhor, não sou capaz de falar em teu nome. Sou jovem demais para isso. O Senhor respondeu: não diga sou jovem demais, pois você irá onde eu o enviar e dirá o que eu lhe ordenar. E não tenha medo do povo, pois estarei com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Levante-se e prepare-se para agir. Diga-lhes tudo o que eu ordenar. Não tenha medo deles, senão, olha que interessante isso, não tenha medo deles, senão o farei parecer medroso diante deles. Pois hoje eu o fortaleci como uma cidade fortificada, como uma coluna de ferro ou um muro de bronze. Você enfrentará toda essa terra, os reis, os oficiais, os sacerdotes e o povo de Judá. Eles lutarão contra você, mas não vencerão, pois estou com você e o protegerei. Eu, o Senhor, falei. Então, quando Jeremias foi escolhido por Deus para ser o seu profeta e deu a ele uma mensagem de juízo para anunciar, Jeremias ficou simplesmente apavorado. Afinal, ele era jovem, inexperiente e teria que falar aos líderes da nação, a gente de alto escalão, gente experiente, poderosa, especializada no governo, na arte da guerra, e ele teria que comparecer e botar o dedo no nariz desse pessoal, né? E realmente não existia nada de especial em Jeremias, nada que chamasse a atenção de alguém. Além de ser jovem, a gente percebe pelos escritos que Jeremias tinha um temperamento assim bastante melancólico, bastante introvertido, mas Deus prometeu que estaria com ele. E assim como o advertiu que medo mesmo, tem hora que Deus pega pesado, né? Deus respondeu para Jeremias o que? Medo mesmo você vai sentir se não me obedecer, né? Medo mesmo você vai sentir se não confiar. É muito interessante a maneira como Deus tratou com Jeremias, né? E a experiência do profeta nos mostra que, primeiro, Deus cura esse sentimento de inferioridade. Segundo, que a inferioridade que é demonstrada em forma de medo ou de timidez, particularmente aquela que nós sentimos diante da realização da obra de Deus, tem muito mais a ver com a nossa indisposição de servi-lo do que com qualquer outra coisa, com algum traço de personalidade. Afinal, não existe nada no mundo atualmente que esteja afetando tão negativamente a igreja, os cristãos, do que esse negócio do que o que vão pensar de mim, o que será da minha reputação. Ficar com medo de sermos diminuídos diante dos homens, de acordo com as palavras de Deus para Jeremias, poderá nos deixar diminuídos de verdade, diante dos homens e também diante de Deus. Então, terceiro,
O pecado real que está por trás do sentimento de inferioridade e de timidez, sabe qual é? O orgulho. É muito interessante, eu não vou entrar nesse negócio de falar de temperamentos, né? Mas cada temperamento tem, por assim dizer, as suas próprias inclinações pecaminosas. Então, uma pessoa que é extrovertida, quais costumam ser os pecados mais usuais, mais comuns de uma pessoa extrovertida? Ivana, eu costumo dizer, Ivana, que assim, nosso problema é que a gente pensa com a boca. Né? O extrovertido pensa com a boca, né? Já o introvertido é alguém que ele não se expõe. Ele faz de tudo para não se expor. Seja num caso, seja no outro, o que está na raiz costuma ser o orgulho. O orgulho que sempre se manifesta como uma preocupação exagerada com a própria imagem, com a própria reputação. Né? Quarto, aprenda com o exemplo que eu já citei de Moisés, que não é só o medo de gente que desperta esse sentimento de inferioridade, mas também o medo do fracasso. Parece que a gente percebe assim em Moisés um medo muito grande de fracassar. Moisés custou até que compreendesse que não era ele o libertador de Israel. O libertador de Israel era o Senhor. Ele era um agente do Senhor. E isso nos leva a outras duas verdades. Primeira, ou melhor, a quarta na nossa sequência, é a confiança do Senhor. É a confiança no Senhor que dissipa o medo, e não qualquer força ou talento especial que a gente tem. É a confiança no Senhor. E quinto, Deus não nos chama para o sucesso, Ele nos chama para a fidelidade. Importa que o dispenseiro seja encontrado fiel. A glória é para o Senhor, não é para nós. E isso é algo suficiente para nos deixar em paz, para nos deixar tranquilos. Sabe por quê? Porque Deus leva a sua glória muito a sério. Se o que a gente faz tem como propósito a glória de Deus, a gente pode trabalhar com confiança e com tranquilidade, Karen, porque Deus leva a sua glória muito a sério. Quinto, antes de terminar, eu quero apresentar aqui um exemplo positivo. Eu coloquei vários exemplos aqui de personagens bíblicos, homens de Deus, gente talentosa, gente que foi instrumento para realizar grandes coisas, mas que passava pelos seus momentos de percalço. Mas considere o profeta Amós. Amós era um caipira sulista do tipo bem reservado, A profissão que Amós possuía não tinha qualquer glamour, Estava longe de fazer dele alguém que fosse considerado uma referência de sucesso, mas mesmo assim Deus o chamou para pregar aos reis e ao povo perverso do reino do norte. E foi interessante, aconteceu aquilo que já era óbvio: todo mundo rejeitou a mensagem, as advertências de Amós. Mas nem a sua origem humilde,
nem a sua falta de instrução formal, né, na escola de profetas fez com que ele se sentisse inferiorizado ou inadequado. É Deus, é o Senhor quem capacita os seus servos, né? Nenhum diploma, nenhuma origem específica ou condição social podem revestir de dons espirituais uma pessoa. O que nos reveste de dons espirituais é o Espírito Santo em sua soberania. E quando nós estamos cumprindo com o chamado que Ele nos deu, nós somos capacitados e podemos servir com confiança, ao mesmo tempo com humildade, sabendo que a capacidade vem de Deus e não nossa, né? Então, um coração ferido, que não se deixa tratar, é um sinal de sentimento de inferioridade. Não podemos desconsiderar pessoas que passaram por uma infância difícil, que tiveram muitos traumas na sua vida, acabam se sentindo menos do que deveriam ser. É por isso que, como crentes em Jesus, a gente tem algo extraordinário. O seu valor como pessoa, o seu valor como ser humano, não tem nada a ver com o lugar que você nasceu, não tem nada a ver com o que você tem ou deixa de ter, não tem nada a ver com a sua formação intelectual, tem a ver com o fato de você ser alguém criado à imagem e semelhança de Deus, e tem a ver com o fato de você ser alguém por quem Jesus Cristo morreu. A nossa dignidade é intrínseca, ela vem do Senhor, ela vem da palavra do Senhor, ela está ligada a Ele e não a nós. Então, não temos razão nenhuma para esconder, ocultar, negar as nossas falhas e as nossas fraquezas. Assim como não temos motivo para ter medo de pessoas ao ponto de nos dobrar a elas para não ter a rejeição delas, para ter a aprovação delas, né? Assim como não temos motivo para o orgulho. O orgulho está sempre na base, na raiz do sentimento de inferioridade. Num mundo em que se fala tanto do valor da autoestima, Martinho Lutero dizia que nós deveríamos praticar um pouco mais daquilo que ele chamou de autoabominação. Sabe por quê? Porque o problema humano não é autoestima baixa, é justamente o contrário disso. O problema humano é o orgulho, o desejo de ser mais do que deveria, ou um sentimento doentio de que se é menos do que deveria. Quanto mais focados em nós mesmos, pode observar que o sentimento de inferioridade é sempre um olhar muito exagerado e preocupado demais consigo mesmo. E quanto mais focado em você mesmo você for, mais você se sentirá uma pessoa inadequada e também inferiorizada. A solução divina para a inferioridade é direcionar o nosso foco para Deus. Não importa quão pequenos nós somos, importa quão grande o nosso Deus é. Não importa quão limitados e inadequados nós somos, o que importa é o que nós podemos fazer como filhos e como instrumentos dele. Não importa a sua história de vida pessoal, sua conta bancária ou os seus diplomas ou falta deles, o que importa é que você é um filho, uma filha amada do Senhor. É por isso que nós devemos praticar mais aquilo que os antigos chamavam de mortificar
a carne, ou seja, de parar de se preocupar tanto com a própria imagem ou com a impressão que você vai causar nas pessoas. Eu acho que a gente só deve se preocupar com a impressão que a gente vai causar nas pessoas se o que estiver em jogo for o Evangelho, for o testemunho de Jesus Cristo. Foi isso que os heróis da fé fizeram. Eles olharam para Jesus, autor e consumador da sua fé, e assim cumpriram a sua vocação, o seu chamado, e nós somos chamados a fazermos a mesma coisa. Por isso, confie no Senhor, descanse no Senhor, creia no Evangelho e confie nos dons e nos talentos que Ele mesmo, o Espírito Santo, deu a você. Não tenha de si mesmo um sentimento mais elevado do que convém, mas também não tenha de si mesmo um sentimento aquém daquilo que você é no Senhor e daquilo que o Espírito Santo está realizando na sua vida, e confie que aquele que começou a boa obra em sua vida vai completá-la até o dia de Cristo. Amém? Deus abençoe, meus irmãos e irmãs queridas. Eu louvo a Deus pela vida de todos vocês, por essa manhã tão especial que tivemos juntos. Desejo a você uma excelente tarde, um bom almoço em família em torno da mesa, e convido você para que hoje mesmo, a partir das 18 horas, tenhamos mais um tempo de adoração. Deus abençoe, vão em paz.